Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica, hoje no nosso encontro semanal, falando de conflitos e paralelos. Na semana passada, nós vimos os profetas de Deus, a parte 1, com os primeiros 2 profetas, e hoje nós vamos fechar os profetas maiores, que são aqueles cujo texto é mais volumoso. Com isso, então, a gente fecha os profetas maiores falando de Ezequiel e de Daniel. Vamos lá, então? Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento, proteção, para que a gente possa saber os seus desígnios, os seus mistérios que estão contidos no livro desses 2 profetas, na vida destes 2 profetas. Vamos lá, para mais um Conflitos e Paralelos. O primeiro deles, então, como nós já tínhamos visto, Ezequiel. O nome Ezequiel quer dizer Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Este profeta é filho de Buzi. Nós sabemos que Buzi é o descendente do sumo sacerdote Zadok. Zadok, a gente já falou sobre ele anteriormente, já tivemos oportunidade de mencionar o nome dele. Foi um sumo sacerdote muito famoso, muito influente na corte, no reino, entre os reis. Ele é nascido em Jerusalém, mas ele não permanece a vida toda em Jerusalém, exatamente porque Jerusalém está sofrendo o cerco da Babilônia. Ele é, portanto, num dos transportes, num dos grupos exilados, ele vai ser levado para a Babilônia e, diz a palavra, ele se estabelece, ele mora num local chamado Quebar, às margens do rio Quebar. Aqui nós vamos observar a Babilônia está aqui, ó, Babilônia, neste local aqui. E se o amado observar, tem um bracinho de rio aqui, que passa por uma cidade de nome Nippur, e ele está indo em direção a Uruk. Então, a geografia, quando nós vamos estudar isso, diz que o Quebar é um bracinho, é um prolongamento do rio que liga a Babilônia a Uruk, passando por Nippur. Então, ele está em algum lugar, nós não sabemos dizer, não existe esta certeza de localização, em algum lugar desta trajetória aqui, muito provavelmente mais perto da cidade de Babilônia. O seu ministério inicia 5 anos depois dele ser levado ao exílio e ele dura por 22 anos lá no exílio. Ele era casado, a Bíblia fala que ele era casado, mas durante o seu ministério, inclusive ele conta a história da morte da sua esposa, com a explicação do que sucedeu. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que ocorreu com a esposa dele e qual foi a orientação do Senhor em relação a isso. Muito bem, quem era esta pessoa? Estava na Babilônia, às margens do rio Quebar, portanto, e ele estava lá quando Jerusalém foi tomada definitivamente, porque ela estava cercada, algumas pessoas estavam sendo levadas para o exílio na Babilônia, mas num determinado momento ela foi cercada e tomada. Na verdade, os babilônicos entram em Jerusalém e eles destroem Jerusalém.
Ezequiel, ele é levado na segunda deportação. Essa palavra que ele era cheio de energia, cheio de vontade, os comentaristas também concordam com isso. Ele tinha várias características espirituais, várias características que lhe permitiam desenvolver o ministério, o ofício para o qual ele foi chamado. E qual era esse ministério, qual era esse ofício? Lá na Babilônia, lá entre os deportados, entre os exilados, ele servia como um pastor, como um consolador. E também aqui, como a gente vê, como um profeta. Portanto, o ofício dele era um pouquinho mais complexo e completo, né? Pastor, consolador e também profeta. E era uma pessoa bastante respeitada, exatamente por essas características que eu estou dizendo aqui, por essa vontade, por esse ímpeto, por estas qualificações espirituais. Ele era muito procurado, as pessoas se chegavam a Ezequiel. Ele foi contemporâneo de Jeremias e também de Daniel. Jeremias a gente já estudou na semana passada, a gente tem um vídeo sobre Jeremias. Se o amado não viu, volta lá, está à disposição do amado para saber mais sobre Jeremias. E sobre Daniel, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele. Muito bem, quando a sua esposa morreu, então vamos falar da esposa de Ezequiel. Na verdade, nós não sabemos o nome da esposa de Ezequiel. Nós sabemos que Deus um dia chegou para Ezequiel e disse: olha, te prepara porque eu vou tomar a tua esposa, a delícia da sua vida. Então ele diz assim no 24, né, do 15 em diante. No 16 especificamente, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não tome luto pelos mortos, ata na cabeça o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os teus bigodes e não comas o pão dos homens. Todas estas coisas aqui na cultura judia era sinal de luto. Então ele não poderia fazer nada que significasse a morte. E aí, o luto, né, a morte. E aí ele explica mais para frente. Assim diz o Senhor: eu profanarei o meu santuário, a glória de vossa fortaleza, o deleite dos vossos olhos e o anelo de vossas almas. Os vossos filhos e as vossas filhas que deixastes cairão à espada. Ou seja, na verdade, ele estava tirando a esposa de Ezequiel, né? Ezequias era o rei, Ezequiel o profeta. Ele estava tirando a esposa de Ezequiel, mas ele não queria que o profeta fizesse luto. Isto tinha um simbolismo com aquilo que estava acontecendo com o povo, né? Aquilo que estava morrendo, aquilo que estava desaparecendo, porque nós estamos falando aqui do início do exílio, do cativeiro do povo judeu, do reino de Judá, porque o reino de Israel já tinha ido há bastante tempo para o exílio. Muito bem, então vamos ver as mensagens de Ezequiel. Ezequiel é um livro difícil, é um livro simbólico ao extremo, é um livro que o amado tem que pedir bastante discernimento ao Senhor para entender. Então, é interessante que o amado, quando vai estudar o livro de Ezequiel, o faça com algum comentário junto, com algum livro de comentário junto, porque ele tem muito simbolismo, inclusive do povo judeu, inclusive daquilo que eles estavam vivendo na época. Mas, enfim, vamos em resumo e muito rapidamente ver as mensagens que ele trouxe, porque o objetivo hoje não é falar do livro, mas falar do profeta. O que o profeta
trouxe como mensagem. Então, a primeira mensagem que nós vamos encontrar no livro é o próprio chamado de Ezequiel. E o chamado de Ezequiel está no capítulo 2 e no capítulo 3. Então, a primeira coisa que o Senhor diz para ele é: põe-te em pé. Põe-te em pé. Aqui nós temos uma coisa interessante em relação à cultura deles. Então, quando alguém era chamado, ele não poderia ficar sentado. O estar sentado significava que ele não estava em prontidão para responder o chamado. Então, quando Deus chama Ezequiel, ele diz: põe-te em pé. Ou seja, fique pronto, porque eu estou te chamando. Estar em pé, colocar-se em pé, quer dizer estar preparado. Te prepara, porque você agora vai ser meu mensageiro. E aí ele manda comer de um rolo. Tem um rolo e ele manda comer o rolo. Ou seja, comer a palavra. A gente usa essa expressão comer a palavra, né? Se alimentar da palavra. Então, o que acontecia aqui é que Deus estava colocando diante de Ezequiel as palavras. E as palavras eram escritas num rolo. Hoje nós não temos mais este hábito. Hoje a gente tem a Bíblia, um livro. Mas naquela época as coisas eram escritas em papiro, pergaminho, em alguma forma que podia ser enrolada. Então, na verdade, o que ele estava dizendo? Come as minhas palavras, se alimenta das minhas palavras, se enche das minhas palavras, né? Metaboliza, entende, tem conhecimento das minhas palavras. Então é isso que ele está dizendo para Ezequiel. Isto significa, como eu já disse agora há pouco, que o livro é um livro difícil, é um livro cheio de simbolismos, é um livro que o amado tem que ter bastante calma, bastante cuidado, bastante discernimento para entender o simbolismo que está nele. E ele diz: fale. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Está falando das outras pessoas. Tá? Ainda que hajam sarças e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os teus rostos, porque são casa rebelde. E ele diz: fala. Diz o que eu tenho para que eles ouçam. Quer eles ouçam, quer não. E aqui uma coisa muito interessante, meu amado, é o seguinte. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, versículo 5, pois são casa rebelde. A rebeldia ainda existia, a gente vai ver que ele vai chamar atenção para o arrependimento. Pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aqui a coisa é interessante por causa do seguinte: se você recebeu uma missão do Senhor, você vai lá e faz a missão do Senhor. Se a pessoa quer ouvir ou não quer ouvir, isso é problema da pessoa. A tua parte você está fazendo. Você está levando a palavra. Então, fala para eles. Se eles querem ouvir ou se eles não querem ouvir, não é problema teu. O problema seu é fazer o que eu estou te dizendo para fazer. Sabe por quê, meu querido? Porque se eles ouvirem e se salvarem, maravilha. 10, fantástico. Se eles ouvirem e não se arrependerem, o sangue não vai estar nas tuas mãos. Porque você fez, você falou. Então aqui ele está dizendo para Ezequiel fazer assim. Ele é povo rebelde, povo surdo, tá? E ele explica por quê. Filho do homem, eu te dei por atalaia. O que é um atalaia? Atalaia é aquela pessoa que é um vigia. Ele fica sabendo dos rumores de guerra, dos rumores de ataques, dos rumores de atentados, e ele dá o sinal.
Se ele vê alguma coisa, se ele ouve alguma coisa, ele tem que dar o sinal. É ele que fica com a trombeta para dar o sinal. Ele é um atalaia. Então o Senhor diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Então veja, olha a missão do profeta. Olha a responsabilidade do profeta. Olha a responsabilidade quando nós recebemos um ministério, um ofício, uma missão do Senhor. Se eu não falar, ele não vai se converter. E aí o que acontece? Deus disse para eu falar. Ele não se converteu porque ele não ouviu, porque eu não falei. Então o sangue dele está nas minhas mãos. Mas se eu falei e ele não se converteu, ele não tornou ao caminho correto, aí o sangue não está nas minhas mãos. Ele vai ser sobre aquela pessoa que não ouviu, que não obedeceu. Então, isto era ser um atalaia. Esta era a missão do profeta. Quantas vezes o Senhor nos coloca nesta mesma situação como atalaia, como mensageiro? Ok, algumas mensagens são colocadas aqui para nós. Eu coloquei aqui alguns desenhos, só para que a gente tenha uma ideia, porque isso tudo ele é descrito, o profeta ele descreve isso. Né? Então, existe aqui, logo no início, ele já começa com as visões de Deus. E são duas visões. Primeiro, a majestade de Deus no trono, brilhando como ouro, como um sol raiante. E depois, os seres viventes, que alguns chamam de querubins. E aqui na palavra de Ezequiel, ele descreve esses querubins, esses anjos, ou o que ele chama de seres viventes, como sendo como se fosse um homem com mãos, pares de asa, né? Tem asas que escondem os pés, e os pés não são pés humanos, são como pés de boi, de vaca, né? Fendido. E a cabeça, na verdade, são 4 faces. É como se cada lado da cabeça tivesse um animal. Então, uma pessoa, o rosto de um homem, o rosto de um leão, o rosto de uma águia, e o rosto de um boi. Então, aqui nós temos, amados, a descrição dos chamados seres viventes. Não é o objetivo aqui a gente fazer o estudo disso. Isso pode, eventualmente, nós podemos fazer um vídeo mais para frente. Mas ele já começa com essas visões, que são visões fortes, profundas, e que a gente precisa ter bastante discernimento para entender o que significam essas visões. Pois nós temos alguns atos que Deus manda o profeta fazer. Isso está a partir do capítulo 5. E aí ele manda o profeta fazer as coisas que não tem, se você olhar, não tem sentido nenhum fazer, mas que Deus explica a razão daquilo que está sendo feito, e aí, para o povo que está vendo aquilo, é como se fosse um teatro, é como se fosse uma representação
daquilo que espiritualmente está acontecendo, daquilo que espiritualmente vai acontecer. Então Deus pede para que ele faça isso. É como se fosse um teatro, como se fosse uma representação. E o povo, então, vendo aquilo, a mensagem se torna mais forte, a mensagem se torna mais fácil de entender. Então, aqui nós temos, né, a partir do capítulo 5, algumas representações. Então, primeiro ele manda que o profeta desenhe Jerusalém num bloquinho de tijolo. O que é um bloquinho de tijolo? Antigamente, quando não era papiro, quando não era pergaminho, papiro é de uma planta chamada papiro. Daí vem o papel, né? Mas naquela época não existia papel e era uma fase mais simples de fazer um material onde dava para escrever. O pergaminho é couro de animal, então eles curtiam e no couro do animal dava para se escrever as coisas também. Isso era uma coisa mais cara, tudo isso era uma coisa mais cara. Pergaminho era caro, papiro era caro, tinha que vir do Egito, uma série de coisas. Mas no dia a dia, como é que eles escreviam? Eles faziam plaquinhas de barro, por isso ele fala bloco de tijolo. Eles faziam plaquinhas de barro, placas mesmo de barro, e com um pedacinho de madeira, como se fosse uma caneta, eles escreviam, eles desenhavam, e aquilo, quando secava, ficava como se fosse um papel de barro. Né? Então ele mandou desenhar Jerusalém nesse bloco de tijolo e ele mandou fazer um cerco. Ou seja, ele estava dizendo o que espiritualmente estava acontecendo ali. Depois ele manda o profeta se deitar por alguns dias só do lado esquerdo para representar Israel e depois só do lado direito. E ele diz que ele ia amarrar o profeta, espiritualmente falando, ele ia amarrar de tal maneira que, dormindo, o profeta não se mexesse. Então, aqui, o cativeiro, o exílio de um e do outro. Depois ele manda o profeta cozer a sua comida em esterco. A comida era cozida, então se fazia fogo e aquilo era cozido, às vezes sobre uma travessinha de barro, alguma coisa assim, a comida era cozida para que eles comessem. Mas as pessoas muito pobres, que não tinham isso, elas punham a comida direto no esterco, para cozer no esterco. Deus manda que ele faça isso em esterco humano. E aí o profeta reclama, ele diz, Deus, eu nunca comi nada impuro, nunca entrou nada impuro. Você imagina você comer a sua comida e ela foi cozida no esterco. Aí Deus disse, tudo bem, então eu permito que você faça isso em esterco de gado. O esterco de gado, ele é muito utilizado, naquela época não existia carvão, né? Era muito utilizado para fazer fogo. Muito utilizado, porque ele é um material que pega fogo fácil, porque o animal come feno, né? E aquele vegetal, ele queimava fácil. Então, ele permitiu que isso fosse cozido no esterco. E depois ele disse para cortar o cabelo, olha que coisa interessante, cortar o cabelo e a barba. O cabelo e a barba, para o homem daquela cultura, daquela época, era uma questão de honra, era uma questão de orgulho. Eles tinham os cabelos um pouco mais longos do que hoje, se bem que hoje está muito, né, variado, mas em regra o cabelo era um pouquinho mais longo, e eles tinham a barba longa, isso era um sinal de respeito na cultura. Ele manda cortar o cabelo, ele manda cortar a barba, isso é sinal de humilhação, isso é sinal de decadência. Então ele mandou cortar, separar em 3 partes e cortava parte com a espada, parte levada pelo vento, parte colocada na aba da veste, parte queimada no fogo, para significar que aquele cabelo, aquele pelo
da barba, o cabelo, seria o povo de Israel e que ele seria morto à espada, ele seria disperso pelos 4 ventos, como de fato aconteceu, ele seria queimado, purificado no fogo e uma partezinha seria guardada na aba, né, na costura das vestes. Então ele estava fazendo aqui representações e ele explicava isso tudo ao povo. Isso fica mais vívido, isso fica mais fácil de entender do que se for explicar. Mas que nós temos aqui, ele fala a partir disso, depois quando ele termina disso tudo aqui, ele começa a falar da rebeldia do povo, dos pecados do povo. Eu não vou repetir todos os pecados aqui, existem várias passagens de pecados, porque são as mesmas coisas que todos os outros profetas já haviam dito. Que era uma casa rebelde, como ele fala no capítulo 8, que o povo ainda era idólatra, ainda se dava a ser enganado pelos falsos deuses, pelas abominações, porque eles adoravam imagens, porque eles adoravam falsos deuses, que a casa deles era cheia de sangue, ou seja, violência, perversidade, iniquidade, injustiça. E o pior, os profetas, em vez de falarem a verdade, eles eram falsos profetas. Eles diziam que tudo ia bem quando nada ia bem, quando eles não chamavam a atenção do povo pelo seu comportamento desviado, pela infidelidade do povo. Então aqui nós temos, eu separei aqui, o 22, se o amado depois com calma, lê com calma, né? Lê depois com calma, o amado lê mais devagar os pecados que estão no capítulo 22, do 26 ao 29. Seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernimento entre o puro e o impuro. Dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Isso, os sacerdotes que deveriam estar educando e ensinando o povo. Os príncipes, aqueles que davam orientação civil, aqueles que eram governantes, né? São como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem a alma, para seguirem a avareza. Então, também não tinha nada de bom para falar deles. Olha os profetas. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentiras, dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado qualquer coisa. Veja que castigo, que pecado grande era esse que mereceria um castigo maior. O povo da terra oprime gravemente e anda roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Então, na verdade, o povo estava sofrendo tudo aquilo, os outros profetas já tinham dito tantas coisas, mas até agora ninguém falou nada. Nós estamos no começo do exílio, nós estamos no começo do cativeiro. Tá? Israel já tinha caído, Samaria, sua capital, Judá já tinha caído, Jerusalém dali a pouquinho já ia cair, se é que nesta época já não tinha caído, porque a gente não sabe a data destas profecias, mas provavelmente se não caiu, já estava caindo. E mesmo assim o povo não se emendava, o povo não ia atrás, o povo não fazia questão de fazer o correto, de agir corretamente, de trilhar caminhos corretos. Que mais que esse profeta falou? Ele falou do arrependimento, e aí nós temos várias passagens de arrependimento. Então ali no capítulo 18, né? 18, eu vou só citar alguns, tá?
18:20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E assim ele vem falando, né? Ele vem falando todas essas questõezinhas aqui, né? Até lá no final, no 30, portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Só uma dica aqui. Quando ele fala ó casa de Israel, ele está falando do povo todo. Ele está falando da nação toda, de todo o povo, não só do reino de Israel, mas ele está falando aqui tanto de um reino quanto do outro reino. Ou seja, ele está falando do povo dele, do povo de Deus, dos filhos de Deus. E aí, um dos momentos marcantes é exatamente a morte da esposa do profeta, que significa exatamente isso, em que Deus está mostrando exatamente como as coisas são no mundo espiritual. Algumas outras mensagens vão do 36 até o final do livro, até o capítulo 48. Até o capítulo 48. E aqui a gente vai selecionar apenas algumas questões que são interessantes. Então, por exemplo, ele fala da restauração e ele fala aí de algumas questões que nós podemos chamar de escatológicas, ou seja, dos últimos dias. Então, por exemplo, aqui ele fala no capítulo 34, no versículo do 11 ao 17, ele está falando a respeito dessa restauração, né? Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscareis, como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, tirá-las-ei dos povos, farei vir dos diversos países, em bons pastos as apacentarei. Estou resumindo aqui. Depois o amado vê essas passagens aí com calma, o amado lê, porque é necessário um tempo para que a gente possa ler isso, para que a gente possa entender muito bem o que ele está falando. No 22, a mesma coisa. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de presa. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi. Mas Davi já tinha morrido, Helene? Aliás, fazia muito tempo. Sim, mas é que eu estou falando aqui, o profeta está falando aqui, ele está falando de um descendente de Davi. Ora, quem seria este pastor de ovelhas? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quem era esse pastor? Jesus é o pastor. Então ele está falando aqui, isso daqui é mais para frente, é quando viesse Jesus. Tá? Lá no 36 a mesma coisa, olha lá, 25, então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos purificareis. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ora, o que ele está falando? Ele está falando da nova aliança, ele está falando das mensagens que Jesus vai trazer, ele está falando de um coração novo, restaurado, completamente mudado e completamente prostrado diante de Deus. Ele fala também logo em seguida dos vales, ou do vale dos ossos secos, ali no 37, que faz uma referência aos últimos dias, uma restauração em que todos aqueles que morreram, tudo aquilo que está morto, que é osso seco,
que não tem mais carne nenhuma, ele vai fazer reviver, ele vai fazer se levantar como um exército novo, né? Ele fala lá no 39 também, 27, né? Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e o ajuntar das terras de seus inimigos, eu me santificarei neles e aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, e assim por diante. Então ele vai falar agora de uma restauração, ele vai falar agora de uma recuperação, de um povo novo, né? Como a gente já tinha visto em todos os outros profetas falaram a mesma coisa, denunciaram o pecado, falaram para se arrepender, falaram que haveria uma restauração para os arrependidos e falaram das bênçãos a estes arrependidos. É a mesma sequência de todos os profetas. Ele fala no 38 e no 39 de uma batalha final, que aqui nós já vamos ver que ainda está para frente de nós, que é essa batalha final, batalha que alguns chamam do Armagedon, que é a batalha final contra um reino de Gog, né, que está representando aqui o mal. E aí eu quero fechar Ezequiel lá em 48, dando uma nova visão deste Deus que está sendo apresentado por Ezequiel, né? Que é apresentado ao povo por Ezequiel. Então, veja ali. E o nome da cidade daquele dia será: o Senhor está ali. Yahvé Shammah. Ele está ali. Yahvé Shammah. O Senhor está ali. O Senhor está nesta Israel celeste. O Senhor está nesta cidade santa que vai ser formada. Nós não vivemos isso ainda, isto está para frente dos nossos dias, mas é uma mensagem que vale para nós agora, que estamos ainda aqui e que pretendemos morar nesta cidade santa. Muito bem, o último profeta maior é chamado Daniel. Daniel é o nome do livro, é o nome da pessoa, mas, entretanto, quando ele foi para a Babilônia, os babilônios tinham esse costume, eles mudavam o nome das pessoas. Ele recebeu o nome, então, de Beltesazar. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. E Beltesazar quer dizer príncipe de Baal. É óbvio que ele se chamava Daniel, e ele sempre se chamou Daniel, e ele não assumiu o nome de Beltesazar, exatamente por conta disso, porque ele não é príncipe de Baal, ele prefere ser Deus é meu juiz. E a vida dele foi exatamente essa, Deus é meu juiz. Quem era Daniel? Ok, nós não sabemos o nome do seu pai, nós não sabemos a sua genealogia, nós sabemos, entretanto, que ele era de uma família real ou ele era da alta nobreza. Ou seja, ele não era qualquer pessoa dentre o povo de Israel. Por que a gente sabe disso? Porque quando cercaram Jerusalém para dominar, né, o povo, o que é que a Babilônia fez? O governante não era bobo nem nada, ele fez o seguinte, ele pegou as principais pessoas, as pessoas mais importantes, os nobres, os da casa real, e estes foram os primeiros deportados para a Babilônia. Óbvio, eu vou tirar daqui. Eu vou colocar lá separadinho, preso num canto onde eu possa ficar vigiando, onde eu possa ficar de olho. Não aqui. Então, Daniel é um destes transportados do início. Amados, quem ficou em Jerusalém quando o povo foi cativo? Os pobres. Aqueles que não ofereciam risco para a Babilônia, aqueles que não tinham poder para fazer nada, condições de fazer nada. Esses podiam ficar. Eles ficaram fazendo o quê? Plantando, cultivando, fazendo as coisas, a sua vida praticamente ficou a mesma. Agora, eles só estavam pagando os seus impostos, os seus tributos para a Babilônia. Então,
Daniel, pela sua formação, pelo jeito com que ele se comportava e pelo que nós sabemos dos estudiosos, ele era ou da família real ou ele era de uma alta nobreza. Mas a gente não tem certeza de nada disso, que não se conhece a genealogia dele. Ele é nascido, né, no reino de Judá, mas ele foi transportado, provavelmente, eles dizem, entre 12 a 16 anos, que era a idade ideal para ser levado cativo e ser treinado lá no cativeiro para as funções que os babilônicos queriam que ele desempenhasse. Então, esta é a idade ideal de 12 a 16. Provavelmente ele estava entre esses 12 e 16. Ele não tinha menos de 12, não havia interesse em menos de 12. E 16 anos também já era uma idade mais ou menos limite para as funções que ele foi indicado, né? A Bíblia diz que ele saiu no 4º ano de Joaquim. Junto com ele, vários jovens, muitos jovens. No livro de Daniel, nós ficamos sabendo de outros 3, porque eles vão passar por uma situação muito importante, que era Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes também foram mudados, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Ele viveu até mais ou menos 90 anos e ele conseguiu alcançar o 3º ano do reinado de Ciro, que já era a Babilônia, que eram babilônicos, não neobabilônicos, mas o babilônico já de 2ª geração, vamos dizer assim, tá? Porque a Babilônia, os babilônicos, neobabilônicos, foram conquistados depois por Ciro num outro conjunto de povos que também se chamou babilônicos, mas eles tinham origem diferente, né? Então os medo-persas e os caldeus num primeiro momento e os medo-persas num segundo momento com Ciro. Como é que Daniel era visto? Muito bem visto. Ele era um jovem inteligente, a palavra diz, né? Esses 4 jovens, diz em Daniel 1,17, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões, em todos os sonhos. E ele começou a se destacar. Tanto ele se destacou que ele já era governador da província de Babilônia entre os deportados. Veja só, entre os deportados. Inspetor-chefe da casta sacerdotal. Então ele não era assim vindo de qualquer tribo, né? Ele tinha uma origem no mínimo nobre, se não real, pelo menos nobre. Ele sabia interpretar sonhos e sabia interpretar enigmas. Ele interpretou vários sonhos, a gente vai ver daqui a pouquinho, rapidamente, tá? E uma das últimas coisas que ele fez foi a interpretação de uma escrita na parede, que foi decisiva, então, na conquista de Ciro, né, que veio conquistar os antigos neobabilônicos. Ele era sábio, leal, amoroso, tá? E Deus lhe deu inúmeras visões. Então nós temos aqui Daniel, também é um livro difícil, também é um livro muito simbólico, é um livro com muitos detalhes que quando o amado for estudar precisa ter bastante calma, bastante cuidado, pedir bastante discernimento ao Senhor. É um livro que ficou conhecido como Apocalíptica, igualzinho o livro de Apocalipse de João, que é o último livro do Novo Testamento. Então nós temos aqui uma escrita apocalíptica, tá, que inaugura esse tipo de escrita, apesar de que muitos
também falavam algumas coisas, mas Daniel ficou muito mais forte, ficou muito mais marcado em relação a isto. Uma das passagens interessantes é um sonho que o rei teve com uma imagem, com um grande, uma estátua enorme, tá? Que tinha formação em vários tipos de materiais, ouro, prata, bronze, ferro, e uma mistura, uma amálgama, uma mistura de ferro e barro. E esta visão, Daniel explicou esta visão, ele dá toda a explicação sobre isso. O amado pode encontrar, a gente faz uma explicação bem mais detalhada num vídeo que nós temos chamado período intertestamentário. Eu explico cada um desses símbolos aqui. Inclusive, Daniel, no capítulo 7, ele também tem uma visão, e esta visão, agora com animais, esta visão ela vai reafirmar, ela vai corroborar, reafirma, afirma de novo o sonho do rei. Imagina-se, dizem alguns estudiosos, que quando isto aconteceu, Daniel tinha 20 aninhos, tá? Então imagina que como este homem era abençoado e como este homem era usado por Deus. Aos 20 anos, ele já estava fazendo esse tipo de interpretação, ele já estava tendo esse tipo de visão. Ah, imagina como era um instrumento na mão de Deus. Algumas outras passagens importantes aqui é a da fornalha ardente, que está no capítulo 3. Ele fala aqui a respeito dos três, né, que estavam colocados, né, na fornalha ardente: Sadraque, Mesaque e Abdenego, que são aqueles três que eu citei agora há pouco. Ele não fala nada de Daniel, mas ele fala da mensagem. Tá? E havia um quarto homem. Era Daniel ali? Não, não era Daniel. Né? Então, aqui nós temos a fornalha ardente, que é uma passagem conhecidíssima das Escrituras e que representa aqui a fidelidade destes três homens em relação às coisas de Deus, em relação à mensagem de Deus, em relação a não se prostituir, não idolatrar ídolos vãos. Tá? Então é uma mensagem muito poderosa. Aqui o Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? O Sadraque é o tal do Ananias, que depois ficou conhecido como Sadraque, tá? Misael, Mesaque e Azarias como Abdenego. Então, os três que foram para a fornalha porque se negaram a idolatrar. Uma outra passagem, logo na sequência, é a passagem de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor, então, ele veja, ele é conquistador, ele é uma pessoa, uma pessoa de guerra, uma pessoa de batalhas, de conquista. E ele havia conquistado quase que todo o mundo conhecido, mais poderoso daquela localidade. Eu estou falando de Nabucodonosor, um grande rei. E aquilo começou a tomar forma em Nabucodonosor como um orgulho, como uma arrogância, como algo que pudesse ser devido à sua própria força. Nós já vimos em outros profetas, o amado vai ver, que Deus usa a Assíria para corrigir o reino de Israel. E que Deus usou os babilônicos para corrigir o reino de Judá. Inclusive para punir a Assíria naquilo que ela foi além do que Deus tinha dito a eles fazerem. Então a Assíria foi levantada por Deus para corrigir Israel.
Só que ela foi além, ela ficou arrogante, orgulhosa, né, do seu poder. Então Deus levanta a Babilônia. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Então Nabucodonosor, ele é levado, amados, a viver como um animal. Essa figura é um desenho, claro, porque nós não vamos ter nenhuma outra forma de prova disso, mas mostra aqui que o rei, que se achava todo poderoso, ele começou a viver entre os animais, ele era como se fosse uma besta fera, como se fosse um animal selvagem, e ele vivia entre os animais como os outros animais, ou seja, ele não é mais do que nenhuma pessoa, ele foi comparado agora ao boi que pasta no campo, aos animais do campo, enfim. Então, para mostrar aqui que Deus levanta e derruba quem Ele quer, no momento em que Ele quer. E não tem força do braço humano. É Deus que dá esta força. Então, nós temos aqui uma lição para Nabucodonosor de que ele é apenas um instrumento de Deus. E que Deus levanta e Deus derruba na hora em que ele achar melhor fazer isso. Uma outra situação é exatamente já no final da vida de Daniel. Daniel devia ter aí mais ou menos 87, 86, 88 anos, mais ou menos nesta faixa etária. Veja, ele vive até os 90. Então ele está quase morrendo. E ele dura ainda até o terceiro ano de Ciro. Até o terceiro ano de Ciro. Então, o que está acontecendo aqui? Então, eles acham que o profeta tinha mais ou menos 87 anos. Por quê? Porque se ele morre com 90, esta passagem aqui aconteceu quando Ciro conquista a Babilônia. Os neo-babilônicos, medo-persas, caldeus, estavam sendo conquistados pelos medo-persas, que é um outro povo que continuou com o nome de babilônicos. Só os babilônicos propriamente dito. E os caldeus como neo-babilônicos. Então, neste momento aqui, o que está acontecendo? Belsazar, isso aqui está no 5, né? Belsazar, ele estava dando uma festa. Ele estava de boas, fazendo festa. Dizem aqui que, na verdade, Belsazar era filho do rei, mas era quem governava junto com o rei. Então ele mandava o mesmo tanto que o rei mandava. Belsazar, agora arrogante, se achando o máximo, porque ele estava no auge do seu poder, ele foi conquistado no auge do seu poder, ele achava que Ciro não ia conquistar nunca, apesar de que ele já estava cercando a Babilônia, ele já estava às portas da Babilônia, e ele, muito do orgulhoso, muito do arrogante, sabe o que ele faz? Ele manda levar, manda trazer, manda pegar todos os cálices e os objetos do templo que eram consagrados, que estavam guardados, que haviam sido tomados de Jerusalém, do templo, que foi destruído, e foram levados para a Babilônia e estavam guardados. O que ele faz? Ele manda pegar aquilo tudo e ele queria dar uma festa usando aqueles objetos sagrados numa festa profana. Inclusive bebendo vinho em cálices consagrados ao Senhor. Então, o que acontece aqui é que, de repente, na parede acontece a escrita de uma frase misteriosa, Neme Tekel Parsim. E aí, eles não sabem o que está acontecendo, alguém lembrou, a senhora já, né, rainha, lembrou de Daniel, mandou buscar Daniel, Daniel foi lá e disse assim, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos
persas, que são os babilônicos da segunda geração, vamos dizer assim, porque ele era da primeira, ele era dos caldeus, neo-babilônicos. Então aqui está acontecendo. Dizem alguns autores que enquanto esta festa estava acontecendo, enquanto estava escrita na parede, enquanto Daniel estava falando isso, Ciro estava entrando pela porta, ou seja, ele achou um jeito de conquistar a Babilônia. Amados, as portas da Babilônia, os portões da Babilônia, o muro da Babilônia era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda, de grossa, de grande, de forte. Ele achou um jeito de entrar, tá? E ele conquista a Babilônia. Então, dizem os autores que isso aconteceu nesse momento, exatamente porque Deus estava dizendo isso e, ao mesmo tempo, a coisa estava acontecendo. No capítulo 6, ele fala sobre a cova dos leões. E esse é um capítulo também, esse é uma passagem também muitíssimo conhecida. Aqui os amados veem uma gravura, né? Um desenho muito bem feitinho, muito bem realizado, né? De quando Daniel se nega a dar honra a quem não tem honra. E ele segue os ritos, os rituais, as ordenanças que haviam sido dadas ao seu povo para a adoração, para a honra, para a glória de Deus. E aí os invejosos fazem toda uma situação e coloca então, o rei coloca então Daniel na cova dos leões, muito contrariado, porque ele gostava de Daniel e ele na verdade não queria que isso acontecesse, mas uma ordem é uma ordem, um edito, um decreto não podia ser mudado. E aí você está vendo ali um leão, outro leãozinho e uma leoa bocejando lá em cima, né? Eles são caçadores tremendos, eles são muito violentos, e aí parecia um bando de gatinho em volta de Daniel. Daniel tinha 88 anos quando isso aconteceu. E o rei ficou desesperado na porta, chamando Daniel no dia seguinte, dizendo: porventura você ainda está vivo? E Deus foi fiel com Daniel no seu comportamento de honra e de glória ao Senhor. Vejamos aqui, amados, algumas outras visões, tá? No capítulo 8, ele dá uma visão sobre o carneiro e bode, e no 10 sobre um homem. Eu não vou explicar essas visões, porque a gente iria gastar bastante tempo e não é o caso aqui. A gente está falando de Daniel e não do livro de Daniel, né? E aí, no capítulo 12, o tempo do fim. Eu quero sim gastar um tempinho com os amados para falar sobre algumas passagens que são muito importantes, que poderia ser o resumo, o que mais importante aconteceu aqui. E eu começo ali um 8, né, falando da dedicação de Daniel e do resultado dessa dedicação, né? 1:8 diz assim: mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aqui nós temos um sentido muito profundo. Tá? O alimento aqui pode ser o alimento físico de comer, mas também pode significar o alimento espiritual, aquilo que nos completa espiritualmente e que nos alimenta. Veja, Daniel está no centro da idolatria. Daniel está num lugar corrompido pelo mal, com ídolos, com falsos deuses. As comidas eram consagradas aos deuses antes de serem
servidas às pessoas. Então, o que acontece aqui? Daniel disse, eu estou no meio desse povo, mas eu não pertenço aqui, né? É como Jesus disse, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Eles são separados, eles têm um outro mundo, eles pertencem a uma outra realidade, que é uma realidade espiritual superior. Então Daniel está dizendo isso aqui para nós. E a consequência de Daniel se comportar desta forma, a gente pode ver um pouquinho mais para frente, lá em 10, 12, 19. Né? Então me disse o Senhor, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Amados, nós estamos no mundo, estamos no meio do mundo, trabalhamos no meio de pessoas iníquas, no meio pervertido, idólatra, prostituído, decaído. Mas nós precisamos dedicar, nós precisamos que o nosso coração esteja dedicado a Deus. Né? E Deus vem por causa desta nossa dedicação, por causa das nossas palavras. Olha o que ele diz no 19. Disse ele, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. Então eu tenho uma consequência. Eu tenho um comportamento e uma consequência. Será que isso teve influência nas pessoas que estavam em volta de Daniel? Sim, a gente acabou de ver Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha ardente. A gente acabou de ver toda esta reação, né, que não era só de Daniel, mas que também estava presente em outras pessoas que também eram fiéis, que também eram dignas de cumprir as regras de Deus. Olha o que acontece quando Nabucodonosor se toca daquilo que ele viveu. Olha lá, ele diz assim, ó, quer ver? 4:2. O rei Nabucodonosor, né, ele escreve a todos os povos, diz assim, 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo fez para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, sempre eterno, sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Tá? E aí a mesma coisa vai acontecer lá na frente, tá? Vai acontecer, tem mais uma passagem ali, né? 34, e eu disse o Altíssimo e louvarei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, né? E ali no 6 a gente vai ver quando o rei Dario teve que jogar Daniel na cova dos leões. Não está colocado aqui, mas veja lá. Ele fala assim no 6:27. Não, 26 no final. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então eu tenho aqui 6:26, 27. Anota aí, 6:26, 27 é o caso de Dario. E no caso de Nabucodonosor, 4:2, 3, 34 e 35. Dois reis poderosíssimos estão dando honra, estão dando glória a Deus por causa de Daniel, do comportamento de Daniel, do exemplo de Daniel. E eu quero fechar com os amados, para ficar com os amados uma lição super interessante no final do livro. 12, do 1 ao 3.
Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústias, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas neste tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Olha lá, meu amado, eu estou falando da nossa salvação, a salvação do povo cujo nome está escrito no livro da vida, tá? Nossos dias. Mas tem mais coisa, porque Miguel vai se levantar. É um tempo que ainda não aconteceu. É apocalíptico. É mais para frente, tá? Que mais? Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Medita nisso, meu amado. Se aprofunda nisso, meu querido. Puxa isso para você, para a tua vida. Amém? Bons estudos.